Agora ela aceitou. Era o tigre travando. Bom dia, mon ami. Feita a chamada, vamos então, a gente vai estudar hoje filas de prioridades. É curioso que filas de prioridades ele é ao mesmo tempo um array e uma árvore, tá certo? E aí tenta. O que foi? Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Não, sim. Ok. Depois, no final, quem chegou depois de chamada, a gente me lembre de eu botar a presença, tá bom? Então, ok, a gente vai ver aqui heap binária, que é fila de prioridade, não confundir com o heap de locação de memória, com a propriedade, como consultar e como construir. Heap sort e lista de prioridade, a gente vai ver lista de prioridade, mas heap sort a gente só vai ver depois de um tempo. Eu vou dar heap binária apenas como uma fila de prioridade, depois a gente vai voltar para desenvolvimento de algoritmos, que vai utilizar bastante isso daí, e depois a gente vai seguindo por outros assuntos, até que a gente vai voltar para a ordenação e falar disso. Então, a estrutura de dados não é coletor de lixo, é um vetor de objetos, tá certo? Só que aqui vocês estão notando que eu estou começando do índice 1 e indo até n. Na verdade, para implementar ela, eu tenho que botar uma posição a mais do tamanho que eu quero, porque eu não vou poder usar o índice 0. Entenderam essa parte? Então aqui, começando do 1 até o n, realmente, eu vou deslocar, eu não vou usar o índice 0, vou colocar um tamanho a mais no vetor, para que eu consiga acomodar os dados. A razão disso é porque os algoritmos ficam muito simples se eu desprezar o índice 0, se eu não utilizá-lo. E se as coisas começam a ficar confusas e fáceis de entrar bugs, quando eu coloco o 0 no meio. Tá certo? Entendido, gente? Então, Sim. então a gente vai se referir a duas coisas. Um ao tamanho do vetor. Então esse tamanho do vetor é a quantidade de memória, de posições que ele tem. Ou seja, quantos elementos eu posso guardar nele no máximo. Tamanho da heap size é quantos elementos estão guardados nele. Eu posso ter um vetor de tamanho 500 e só ter 70 elementos ocupando ele. Entendidos? Então, tamanho do vetor e tamanho da heap são duas coisas diferentes. Tamanho do vetor é o espaço que eu tenho para guardar os elementos da fila de prioridade. Tamanho da heap é quantos elementos eu tenho guardados. Tá certo? Então, o tamanho da heap sempre será menor ou igual que o tamanho do vetor, porque eu não posso guardar mais elementos do que cabe no vetor. Mas, no entanto, ela pode ser menor, ou seja, como eu falei agora, eu posso guardar muito menos elementos que o tamanho do vetor. Então, ele é visto como uma árvore binária, exceto cheia de certo último nível. Então, por exemplo, isso aqui é uma heap binária. Vocês estão vendo um vetor. Curiosamente, os algoritmos não vão ver esse vetor, não vão trabalhar com ele sequencialmente, uma posição atrás da outra. Eles vão trabalhar com ele, vendo ele como se fosse uma heap dessa maneira, uma árvore dessa maneira. Tá certo? Entendidos? Sim. Agora, observe. Quem está na raiz da árvore aqui? 16. Note que é o índice 1, não é isso? Então, essa é uma heap máxima. O maior elemento vai estar sempre na primeira posição. E a tendência, se você olhar como os algoritmos vão enxergá-lo, como uma árvore, é que os nossos pais serão maiores que os nossos filhos. Enquanto que na árvore de busca eu divido em direita e esquerda porque eu quero pesquisar, numa fila de prioridades, numa heap, o que eu quero é quem tem maior prioridade para o topo. Nós vamos ver que podemos organizar de forma reversa. Em que sentido? Quem tem menor prioridade para o topo. Tudo depende de que tem menor valor da variável prioridade no topo. Tudo depende de como funciona a nossa prioridade e de como nós implementamos. Se nós implementamos ela de forma que quanto maior a prioridade, mais urgente é, nós queremos a raiz sendo o maior valor. Se nós interpretamos
prioridade como sendo quanto menor o valor, tá certo? Então, mais urgente é, mais necessário é atender aquela requisição. Então, nós colocamos ela na raiz e você vai ter a lógica diferente, vai ter filhos menores que os pais, menores ou iguais que os pais, tá certo? É diferente de um procedimento de busca em que meu objetivo é espalhar os dados de forma a achá-los mais rapidamente. Aqui, o que eu quero é achar a chave de maior valor, se for prioridade máxima, antes. Nesse caso, quando eu estou procurando maior valor, eu chamo de heap máxima. Faz sentido, já que é maior valor. Tá bom? Aí toda vez que adicionar um elemento, professor, essa bicha aí vai reorganizar para o maior sempre ficar em cima, no caso. Tipo, É, se se você botasse notar, a 5, gente vai ver que isso vai ser algo trivial, porque na verdade é um vetor por baixo. Mas a gente vai ver agora primeiro o que torna isso trivial. Vocês viram que a chave 16 está na raiz, o índice 1. Tá? E vai ser sempre o índice 1 porque a gente não vai trabalhar com o índice 0. Tá bom? Vamos ignorá-lo. Quais são os índices que estão os filhos deles? Vocês estão vendo? 2 e 3? 2 e 3, não é isso? Vamos ver se a gente percebe o padrão aqui. O 14, que é filho do 16, onde estão os filhos dele? Em que índice? Ele está ocupando o índice 2. Em que índice estão os filhos dele? 4 e 5. Estão vendo algum padrão? Olha os demais Já pais vi e isso filhos. antes. Hã? Diga, Gabriel. Eu já vi isso antes. Porque eu lembro que a gente falou que era o dobro e o dobro mais um. O dobro e o dobro mais um. Exatamente. Então acho que a gente falou isso antes do recesso. Então, o pai, ele ocupa um índice que você, para encontrar o pai, basta pegar o índice do elemento onde você está e dividir por 2. O filho à esquerda é o dobro, o filho à direita 2 vezes mais 1. Tá certo? Então, se eu tenho isso, eu posso criar essa heap máxima. Observe que a prioridade do pai será sempre maior que a do nó, maior ou igual. E se a prioridade for aquela que quanto menor o valor mais urgente, eu tenho que organizar meu código para que ela seja de forma que a prioridade do pai seja menor ou igual que a prioridade do filho. Então, isso pode ser para ordenar elementos, mas o mais importante é para a fila de prioridade. E esse OR a gente vai explicar quando chegar a partir de março. Tá certo? Então, vamos ver como a gente cria, ou melhor, como a gente... Em primeiro lugar, se eu inserir um elemento, como é que eu corrijo ele? Vamos lembrar isso aqui. Acho que a gente viu isso aqui talvez logo antes do Natal. Observe. Deixa eu jogar a gente pro visual algo. Todo mundo consegue ver? Sim. Pronto. O que eu vou fazer é alterar o valor da chave no índice 2, que está com o valor 60. Um momento preciso olhar a árvore. A raiz está o 98 está na raiz do índice 1. Filho à esquerda 60, filho à direita 98. O filho direito vai ser maior que o da esquerda? Não necessariamente. O que você tem aqui é lógica pai maior ou igual que filho. Então o que acontece? Se alterar o 60, vamos supor, para o valor 15, ou para o valor 10, ou para qualquer outro valor, ele vai ser menor que os filhos. E aí eu tenho que descê-lo e subir o filho que ocupa o lugar dele. Agora, se eu for olhar o nó que está o 60 e os dois filhos dele, qual dos dois vocês acham que seria mais indicado para ser o filho do 98? Temos como candidatos o 42 e o 40. Qual dos Acho que dois o seria mais 40 que indicado? tem mais filho. 40 tem mais filho, essa é a sua lógica. E alguém consegue pensar em outra lógica? Vamos lembrar como é que é a lógica da HIP. Vai respeitar ela? Lembra da lógica da HIP? Qual é a lógica da HIP? O pai tem que ter prioridade maior que os filhos na HIP máxima, não é isso? Se eu pegar o 40 para substituir o 60,
ele vai ter prioridade sobre 42? Ele é maior que 42? 40 não. Não. Então, entre os três, quem teria maior prioridade e seria mais adequado para substituir o 60? Se o 60 for rebaixado o valor dele. Entre os dois, 40 e 42. 42, André, que está certo. Então a gente vai ver que ele vai escolher o maior dos dois e vai descer a atualização do 60. Então, eu vou atualizar no índice 2 e eu vou botar o valor, acho que 9 não, 9 tem, 8 não tem, então eu vou botar 8. Tá? Olha o que vai acontecer. Tá vendo? Deixa eu voltar devagarinho aqui. Reduzir para 8. Aí ele tem que descobrir para onde vai trocar. Entre 40 e 42, o maior é 42. Então troca os dois de posição. Isso é mais fácil que fazer em árvore, porque é um array, é só fazer um swap. Aí quando fez essa troca, o 42 está na posição correta. Ele está maior que os filhos. Mas o 8, que está no índice 5, ele ainda está menor que os dois filhos. Então ele vai ter que achar o maior dos dois filhos e fazer a troca. Aí ele encontrou a posição. Entendido a ideia? Entendi agora. Tá certo? Ou seja, eu vou trocar, ver quem entre o pai e os dois filhos, quem é o maior. Quem é o maior que vai assumir aquela posição. Se eu alterar o valor, por exemplo, se eu alterar o 42 para um valor que não perturbe a prioridade, por exemplo, se eu alterar no índice 2, botar de 42 e eu vou trocar para 41. Observe que isso não altera. Quando eu altero para 41, ele continua maior que os dois filhos, então eu não preciso mexer nele, porque não houve violação. Então ele ficou na posição correta. Se eu aumentasse a chave, aí seria uma outra história. Mas se eu alterar, tá certo? A chave reduzindo ela, e ela continuar maior que os filhos, eu não preciso mexer nela. E essa mexida toda aqui, essa atualização, ela é muito tranquila de ser feita. Vamos ver o pseudocódigo disso. Então vamos lá. Eu pego os índices do filho à esquerda e do filho à direita. Esquerda duas vezes, pronto, max heapify, que é que vai consertar A no índice I, ou seja, alguém alterou o valor no índice I e eu quero consertá-lo. Essa função às vezes você encontra em livros chamando ela de afundar, porque você vai descendo na árvore. Então quando ele decide se vai afundar ou não, ele pega o índice da direita, o índice da esquerda. Observe, se o índice da esquerda for menor ou igual que o tamanho da heap, ou seja, se for um índice válido. Porque o vetor pode até ter posições para acessar, mas eu não guardei nenhum elemento naquele índice que eu posso usar. Então esse teste inicial, essa primeira condição do se, é ver se eu tenho uma prioridade ali guardada. Se eu tiver uma prioridade e ela for maior do que a do elemento do índice i, eu digo, olha, a variável maior vai guardar o índice L, porque entre I e L, quem tem maior probabilidade está no índice L. Está à esquerda. Se não, maior recebe I. Ou seja, entre o nó que for atualizado e seu filho à esquerda, se ele está no sinão, é porque o nó tem prioridade mais alta. Tranquilos? Ok? Então, o que acontece? Se está tudo certo, a gente já passou das linhas 1 a 7, vamos para a linha 8. Então, eu já sei quem é o maior entre o nó e seu filho à esquerda. Falta saber se esse número também é maior que o filho à direita. Então, é um teste. Se o índice da direita for um índice com dados válidos, ou seja, o tamanho menor, ele é menor ou igual que o tamanho da heap, e a prioridade dele é maior do que a prioridade que eu guardei no maior, no índice, na variável maior, então eu digo que o maior é igual a R.
Ou seja, já que a variável maior guarda o índice de quem é maior entre o nó I e seu filho à esquerda, eu só comparo o R com o índice maior. Se o R for maior, então eu atualizo maior para R. Fiz isso, aí eu preciso testar. Olha, se o maior for igual ao próprio nó, como é o caso de eu rebaixar o 42 para o 41, eu não preciso fazer nada. E ele não entra no si da linha 11. Se não, eu troco o índice I com quem está no índice maior. Faço swap. Tá certo? E aí eu chamo recursivamente para corrigir o índice para onde eu destinei a variável. Entendido? Então, entendidos isso, vamos ver a animação de novo, mas agora conscientes do que ela está fazendo. Tá? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou rebaixar o índice 1, que está com probabilidade de 98, eu vou jogar ele para 50. Tá certo? Observe. Quando eu botar 50 aqui, com licença. Pronto. Então o que é que está acontecendo? Vamos voltar a animação de pouquinho. Quando eu troquei para 50 o valor, ele vai comparar entre 50 e o filho à esquerda, quem é maior. É quem está com 50. Então o índice 1 é guardado na variável maior. Aí ele vai comparar à direita. Entre 50 e quem está à direita, que é o 98, o maior é 98. Então ele atualiza a variável maior para guardar o índice 3, porque este tem o 98. Fez isso, o que é que vai acontecer? Ele vai ver, olha, o índice que eu guardei no maior, 3, é igual ao índice que foi atualizado? Não. Então eu preciso trocar os dois, e aí eu chamo recursivamente a função para o índice 3. E aí ela vai comparar o índice 3 com os dois filhos, 6 e 7. 50 é menor que quem está no índice 6, mas quem está no índice 6 é menor que quem está no índice 7. Então ele vai trocar o nó I com o filho à direita de novo. Tá certo? E aqui é a mesma situação, ele vai lá e troca. Tá bom? Observe que agora ele vai chamar recursivamente, mas ele vai para um índice que não é válido, porque não tem elementos guardados nele. 2 vezes 15 seria 30, não temos ninguém ocupando a posição 30. Ou seja, a posição 30 excede o tamanho da heap. E aí ele para. Tá bom? Entendeu essa lógica? Sim. Ótimo. Porque se a gente entendeu isso, é fácil para a gente construir uma heap binária. Tá? Lembrando que em alguns... tem livro que vai chamar isso aqui de Max Heapify. E tem livros que vai chamar isso de afundar, porque você está indo para baixo na árvore. Tá? Depois a gente faz a conta. Aí como é que faz para construir uma heap? Por que parece besta? Olha só a ideia. Vamos supor que tem um vetor A e que eu estou com todos os elementos nele, incluir os dados nele, e eles têm um campo de prioridade. Tá bom? Se acontecer de A não contiver todo mundo, aí a gente precisa ajustar o tamanho da heap aqui. Mas vamos supor que sim, que A contém o tamanho de todo mundo. Então o que acontece? O tamanho da heap é igual ao comprimento de A. Para I igual a 1, perdão, igual a 1 não. Para I de tamanho sobre 2 até 1, faça Maxify I. O que isso vai fazer? Bom, vamos voltar aqui para a árvore, tá certo? Vamos voltar aqui para o desenho da árvore. Se você notar na árvore, o nível seguinte, quando está cheio, ou melhor dizendo,
um nível ele pode conter no máximo o dobro de elementos do nível anterior. Ou seja, a raiz contém só um elemento, o nível seguinte contém 2, no máximo. Depois 4, e assim por diante, concordam? Acho que está todo mundo vendo isso. Então, como é que a construção da heap faz? Bom, se eu tenho, por exemplo, aqui tem 19 elementos, 19 dividido por 2 dá 9,5, vamos pegar a parte inteira 9. Eu sei que como o índice 9 por que eu vou dividir por 2? Porque eu pego o pai do 19. Então, eu sei que o índice 9 é o último pai. Entenderam? Se eu sei que o índice 9 é o último pai, eu vou corrigir a propriedade de heap dele e vou voltando. Corrijo a propriedade de heap do 9, depois do índice 8, depois do índice 7, 6, 5, 4. Se eu fizer isso, eu corrigi a situação de todas as folhas. Porque se tinha alguma que era maior que o pai, ela já subiu. Aí quando eu fizer isso, eu volto do 4, eu volto para o 3, por 2. Aí corrijo essas folhas aí e por fim eu corrijo do 1. Então vamos ver aqui. Aqui vai ter esse array aqui que eu vou usar para criar. Tá certo? Então vamos lá. Ó, deixa eu pausar aqui e vir do começo. Temos 10 elementos nesse array. Então 10 dividido por 2, 5. Ele começa do índice 5. E vai ver se ela atende propriedade de heap. Não atende. Aí a maxheapify vai lá e conserta. Fez isso, ele vai lá e vai consertar a propriedade de heap do elemento anterior ao 5, que é o 4. E isso vai consertar a heap em relação ao índice 4 e aos filhos deles. Aí agora sai do 4 e vem para o 3. Vai corrigir. Nesse caso não precisa fazer nada. Aqui precisa fazer um bom ajuste, né? E quando ele desce o 7, o heapify recursivamente vai descer até lá embaixo. Por fim chegou a raiz. E ele corrigiu tudo. Tranquilos? Com o exemplo aí eu consegui entender. Pronto. Até porque era... é exatamente isso aqui. Curiosamente, embora tenha uma função recursiva ali embaixo, o pessoal fez as contas matematicamente e esse laço demora a mesma coisa que dois laços para ir de 1 até n. Há dois laços alinhados? Não. Um laço de 1 até n, fez o laço, terminou o laço, faz outro laço de 1 até n. Essa é exatamente quantas operações ele vai fazer aqui. Ou seja, é bem rápido. Eu basicamente olho cada dado 2 vezes e a heap está construída. Isso aqui eu não vou falar. Max heap, não. Não vou falar isso agora não. Vamos falar de heap sort. Já estamos aqui mesmo, vamos falar. Então agora a gente consegue construir a partir de um vetor uma fila de prioridade. Curiosamente, dá para aproveitar essa ideia e construir uma ordenação de heap. De que forma? Notaram que o maior elemento está no índice 1? Então o que é que eu faço? Eu crio um vetor com uma posição a mais, copio todo mundo para eles. Aí o que é que eu faço? O primeiro índice eu troco com o último índice da minha heap. Tá bom? Vamos ver aqui o pseudocódigo. Acho que eu estou falando, acho que se eu mostrar o pseudocódigo talvez você compreenda melhor. Eu posso usar essa fila de propriedades para ordenar elementos. De que forma? Eu transformo o meu array, segundo o que eu quero ordenar, numa heap.
Ou seja, se eu quero ordenar do menor para o maior, eu converto uma heap máxima, onde o maior elemento vai estar no índice 1. Aí, o que é que eu faço? O maior elemento está no índice 1. Lembra que eu falei que o tamanho da heap é quantos elementos ela tem guardado? E notem que o MaxHeapify ele não aceita olhar índices além do quantidade de elementos que ele tem guardados. Notaram isso? Pronto. Então eu vou explorar essas propriedades. Na primeira linha eu construo o MaxHeapify. Aí para ir do comprimento do vetor até o índice 2, ou seja, até antes do índice 1, eu troco com quem está no índice 1 com quem está no índice i. Observe que quem está no índice i, quando construir a heap, é o último elemento do vetor. Tá bom? Aí o que é que eu faço? Olha, o tamanho da heap é o tamanho da heap menos 1. Por que isso? Porque agora ele não vai enxergar onde eu botei o maior elemento. Ele vai parar de vê-lo um índice antes. E aí eu mando ele corrigir o índice 1. Porque eu peguei alguém que está lá na folha e botei na raiz, ele pode violar a propriedade de heap. Então ele vai descer, mas ele jamais vai trocar de volta com o maior elemento. Entenderam a ideia, mais ou menos? Se a gente tiver animação, eu vou passar a animação. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente retorna. Alguma coisa aconteceu aqui. Deixa eu tentar compartilhar de novo. Problemas de compartilhamento de tela. Bom, deu certo agora. Então eu vou pedir para ele pegar esse vetor. Ele está criando como se fosse uma heap. Não era isso que eu queria mostrar, não. Perdoe. Deixa eu ir para outro caminho. Ou não tem aqui? Parece que não tem aqui. Estou acostumado a usar aqui para visualizar as coisas e vamos ver aqui se ele vai. O que ele está fazendo é criando o array. Eu não sei se ele vai. Não. Não vai. Né? Essa visualização de array. Essa aqui, mas ele não vai me dizer. Então, vamos ver se eu tenho isso aqui, que normalmente às vezes eu tenho que ir pro quadro, mas esse aqui para ir pro quadro é uma lentidão do caramba. Então, vamos ver aqui. Pronto. Vamos supor que eu construí uma heap do meu vetor. O que é que eu vou fazer? Observe, o último índice aqui, temos 1, 2, 3, 7, 10 elementos, não é isso? Índice de 1 a 10. Então, eu troco o índice 1 com o último índice. Quando eu trocar, o 1 fica aqui em cima, o 16 aqui embaixo, eu reduzo o tamanho da heap.
Quando eu reduzo o tamanho da heap, a conclusão é que ele só vai até o índice 9. Então ele não vai ver 1. O 1 não vai ser mais filho do 7, que estiver aqui. Aí quando o 1 estiver aqui em cima, ele vai ter que descer para onde? Entre o 14 e o 10, o maior é o 14. Então ele desce para cá. Aí entre 8 e 7 e 1, o maior é o 8, ele vai descer para o 8. E entre 2 e 4, o maior é o 4, então ele vai descer para lá. E o 16 está fora. Ele está ocupando o último índice do array e ele não é visto porque simplesmente o tamanho da heap foi reduzido em 1. Ou seja, sem mexer no tamanho do array, eu desloquei e disse assim, olha, você só vai ver até o índice 9, você não vai ver o índice 10. Aí ele não enxerga o 16. Aí o laço continua. Ele vai para o índice 9, troca quem está na posição 1, ou seja, o maior elemento, vai para o próximo maior índice. Aí trocou e o 1 vai descer. Agora, quando o 1 ocupar em cima, entre 8 e 10, o maior é o 10, então ele vai vir para a direita. Por isso ele desceu para lá. Tá certo? Aí agora, já que o tamanho é reduzido, próxima interação, o 10 sai, a árvore fica assim, depois o 9, o 8. Ficou claro a ideia? Calma, então a gente tá tirando esse heap, transformando em um array e ele já vai sair ordenado. Do maior pro Sim, menor. Ah, sim, do menor para o maior. entendi. Porque o que é que vai acontecer? O primeiro índice, ele não guarda o maior elemento? Sim. A heap, além do tamanho do vetor por baixo, ela não conhece quantos elementos ela tem guardado? Ela usa o heap size para isso? Sempre que eu falei, posso ter 500 posições, mas só ocupar 70? Vamos lá. Eu tenho um vetor por baixo, tá certo? Aí o que é que eu faço? Transformo ele numa heap. Quando eu transformo ele numa heap, o maior elemento está no índice 1. Aí o que acontece? Ele sabe que o último elemento está ocupando o índice heap size, que é o tamanho da heap, que é o contador de elementos guardados. Se você quer dizer heap size menos 1, Java começa do zero. Não lembra que eu estou movendo todo mundo uma posição à frente? Porque eu não quero trabalhar com índice zero aqui de propósito. Ou seja, eu vou desperdiçar o índice zero. Aí o que eu fiz? Eu pego o maior elemento no índice 1, jogo para o último, trocando os dois de lugar. E aí eu vou corrigir o primeiro elemento, já que ele possivelmente vai estar menor que as chaves filho. Mas antes de fazer isso, eu digo tamanho da heap menos 1. Eu reduzo o tamanho da heap em uma unidade. Assim, ele não vê o último índice, onde eu coloquei o maior elemento. Entendeu, Jonathan? Pronto. Quando eu faço a troca, o 1 e o 16, observe, o índice 10, que é onde o 1 ocupa, ele está visível para a heap, porque o tamanho da heap vai até ele. Quando eu troco os dois de posições na linha 3, logo depois de trocar, antes de chamar o conserto, eu reduzo o tamanho da heap em uma unidade. Logo, esse filho do 7 não é mais visível para a heap. E aí, quando ele corrige, o maior elemento não fez parte e está ocupando o último índice. Aí eu fico repetindo essa manobra e eu tenho tudo ordenado. Numa linguagem como Java, eu fiz tudo isso, depois eu passo um laço só para puxar todo mundo uma posição à frente, de volta para o zero. O gato passou aqui, me dá um minuto, gente, derrubou o café aqui. Dá um minutinho.
Então quer dizer que aquele size é o tamanho da heap, é isso? Eu fiquei sem entender só essa parte. Alguém sabe? Perdoe a demora. Deu pra... Ok. Quem não entendeu ainda a ordenação aqui? Ô, professor, então esse size é o tamanho da heap, é? Esse heap size é quantos elementos eu tenho guardado na heap. O tamanho do vetor tem que ser maior ou igual que ele. Ok, eu sou obrigado a sempre usar todas as posições do meu array? Não? Não. Então eu posso colocar, por exemplo, um array de 500 posições e não usar todas, não é isso? Em algumas situações, os dois dados vão coincidir. E isso é ótimo, porque a gente quer que o tamanho do vetor seja exatamente o que a gente precisa. Não tem desperdício de memória. Aqui, o que está acontecendo? Eu tenho um vetor de 50 elementos. Bom, o vetor está no tamanho certo, está todo mundo ali que eu quero ordenar. Então eu transformo numa heap. Então, no primeira iteração, no primeiro momento, na linha 1, eu transformo numa heap e o tamanho da heap e o tamanho do vetor coincidem. Mas observe, são variáveis distintas. Um guarda o que a heap enxerga, que é o tamanho da heap. O outro guarda quantas posições eu tenho disponível no array. Entenderam? Aí o que acontece? Nos laços da linha 2 para baixo, o que ele vai fazer? Ele começa no último índice. Ele troca o índice 1 com o último. No que ele faz essa troca, o que é que vai acontecer? O maior elemento vai para o final. Aí eu reduzo o tamanho da heap, ou seja, a heap vai deixar de vê-lo. Ele está fora da heap. Tá certo? E aí então eu mando corrigir o elemento do índice 1, porque eu botei um elemento de baixa prioridade lá para cima. Então eu tenho que corrigir a possibilidade dele não atender a prioridade da heap. No que eu vou... deixa eu voltar aqui para os slides. No que ele vai corrigir, o 1 desce, mas o 16 ficou imóvel na última posição. Observe que o laço vai decrescendo. No que decresce, novamente, o último, quem está ocupando o heap size, troca de lugar com o primeiro índice. E ele é rebaixado depois que eu reduzo o que é heap para viver. Então, nesse momento, eu tenho um maior índice no último índice, um maior valor no último índice, e o segundo maior valor no penúltimo índice. Então, é como se eu selecionasse o maior e fosse jogando para o final. E voltando. Entenderam a lógica? Tá certo? Então, esse elemento em cinza mais escuro que vocês estão vendo é porque o heap size não permite que ele seja visto pela heap. E aí eu acabo com todo mundo ordenado. Ficou mais claro, Jesus? Pronto. Então a gente viu como corrigir uma situação de heap. Vimos como transformar um vetor inteiro numa heap e dele para ordenação. Ok. Vamos agora extrair o máximo, inserir um elemento e aumentar o valor de uma chave. Bom, você quer saber que tem maior prioridade? Alguma dificuldade aqui, gente? Tranquilos, né? É só olhar o índice 1. Extrair o máximo. A ideia vai ser semelhante à ordenação. Então, se eu não tenho elementos, se a heap size é menor que 1, erro ou retorne nulo. Se não, eu pego o maior elemento, guardo numa variável, pego quem está na última posição da heap, jogo para o índice 1, reduzo o tamanho da heap, lembram disso da ordenação, e aí eu mando corrigir o índice 1 e retorno quem eu guardei no temporário.
Pronto. Esse aqui a gente deve ter uma animação aqui. Deixa eu... mostrar a animação. Deu um problema em compartilhar, né? Não, um pouquinho. Vamos de novo. Hoje tá complicado. Pronto. Eu quero extrair o máximo. Observe que o máximo ocupa o nível 99. Tá certo? Foi rápido. Então vamos ver aqui. O máximo está no índice 1. O que ele vai fazer? Temos 17 elementos nessa heap. Então, o índice 1 e o índice 17 vão trocar. Em primeiro lugar, eu guardo esse 99 no temporário. Então, os 99 e os dados associados a eles vão para o temporário. Aí, o que eu faço? Eu pego quem está no último índice, no índice 17, que é o 5, e jogo para o índice 1. Por que eu faço isso? Porque eu sei consertar muito bem a árvore. Fiz isso, joguei para lá, observe que eu tirei um elemento, então eu reduzo o heap size, o tamanho da heap. Aí ele não vai ver mais aquele índice. E aí eu chamo aquela função que corrige a heap, que vai puxando o maior para cima. E aí foi extraído. Deu certo agora? Pronto. E se eu quiser tirar vários, você pode também. É só repetir a operação mais uma vez. Tirou um, depois tira o outro. Aí tudo está girando em função daquela heapify. Dúvidas? Por mim, não. O exemplo dá para entender bem. Entender bem? Então vou voltar para o slide, está quase acabando o heap já. Então está aqui a função de extrair o máximo. Aumenta a chave. Então a gente viu como ajustar as coisas reduzindo o valor da chave. Para aumentar eu tenho que ir subindo na árvore. Então vamos supor, eu tenho que ter acesso ao vetor A, ao índice que eu quero alterar e uma nova chave. Se como o nome da função aumenta a chave, se K é menor que a chave que está lá, então dá um erro ou retorne, não faça nada, porque isso aí não é aumentar a prioridade. Passou desse se, então a chave o K é igual a 1 maior que a chave lá, supomos que é maior, A é igual a K. Aí o que vai acontecer? Quando eu tenho uma chave, eu tenho que ver se o pai ainda continua maior que ela. Então, enquanto i maior que 1 e a chave do pai for menor que a chave do índice i, eu troco o i com o pai e o i recebe pai de i. Confuso? Eu vou mostrar a animação e vamos ver se a gente compreende. Aí a gente volta para o pseudocódigo, tá? Então, eu vou alterar, por exemplo, o índice 5, que está com 19. Eu vou botar para 22, 22 não. Eu vou botar para 53. Ou seja, ela vai ter que subir até a raiz. Tá bom? Então 19, que está no índice 5,
vai ser alterado para 53. E devagarzinho de novo. Alterei a chave. Aí o que eu faço? Agora é o laço. A chave do pai é menor que a chave do filho? É. Então eu troco os dois. Fiz isso, compare de novo. A chave do pai. Agora, note que o I ele é atualizado para I igual a pai de I, dividindo por 2. Então pergunto de novo. Sendo I um índice válido, o pai de I está com a chave menor que a de I? Tá. Então troco os dois de posição. Aí quando eu reduzir o I dividido por 2 de novo, ele quebra o laço porque é um índice inválido. Ou seja, excede a condição de I maior que 1. Tá bom? Entenderam mais ou menos aqui a ideia? Agora deu para entender, pô. Pronto. Então, tá aqui. Essa é a ideia. O índice I recebe a nova chave, enquanto I maior que 1, ou seja, maior que a raiz. Se a propriedade do pai for menor que a do filho, troca as duas posições e o I vai para o pai de I. Tá? Ok? Com base nisso, a gente pode agora ficar inserindo elementos devagarinho. E aí permitir então o redimensionamento. Como é que funciona isso? Eu quero inserir mais um elemento na heap. Se o meu vetor tiver tamanho suficiente, eu aumento o tamanho da heap em 1. Né? A heap size recebe a chave o menor valor que eu puder colocar. E depois eu atualizo esse menor valor para a prioridade que ela deve ser dela. Aí ela vai subir na árvore até a posição correta dela. Tá bom? Eu vou mostrar isso aqui na animação. Eu vou inserir um valor aqui, 78. Tá bom? Então o que ele vai fazer? Deixa ele executar aqui e a gente volta ela passo a passo. Observe, só tinha 14 elementos. Ele vai aumentar o tamanho, coloca ele na posição seguinte e aumentar o tamanho da heap. E aí eu chamo aquela função que atualiza a chave para ver se ela está coerente com o pai. Não, ela, note, 78 I é maior que o pai de I, troca, e aí ele vai subindo até lá em cima. Tá bom? E se o tamanho da heap estiver igual ao tamanho do vetor, aí você redimensiona o vetor para o dobro do tamanho, copiando todo mundo para lá. Tá certo? Observe que depois dessa função, agora eu posso ir criando uma fila de prioridade, adicionando pouco a pouco, um a um, os elementos. Tá certo? Alguma dúvida? Eu não tenho, não. Entendeu? Então, eu estou satisfeito por hoje, porque se eu for começar um outro assunto, vai misturar um pouco os canais. Eu peço que vocês releiam isso nos livros. Os livros vão ter a fila de prioridade heap binária. Dê uma relida, porque a gente vai começar a ver algoritmos gulosos. Você precisa saber que eles não vão dizer use uma heap binária, ou use uma fila de prioridade, ou uma outra heap. Tem mais de um tipo de heap, mas a gente só vai ver a binária. Eles vão dizer eu quero maior ou eu quero menor. E aí eu preciso que você já saiba, olha, tem esse mecanismo que me permite escolher entre maior e menor. Ah, eu esqueci de falar do mínimo, né? Se eu quisesse uma heap mínima, em que o menor é o começo. Sabe o que é curioso de heap? Pai e filho, esquerda e direita, são as mesmas funções. Deixa eu botar aqui os slides. No entanto, se eu quiser transformar de uma heap, fazer um código de uma heap mínima,
Se o seu código é RIP máximo, eu consigo fazer uma RIP mínima. Como? Deixa eu passar aqui. Pronto, nessa aqui. Nota que eu estou pegando o maior sempre, não é isso? Na RIPFI. Eu vou fazer a chamada depois. Eu sei que você esteja vendo tudo depois, mas só um pouquinho. Se em vez de eu procurar o maior, eu procurar o menor, aí eu estou no cenário em quanto menor o valor da chave, mais urgente é a atividade. E aí a RIP mínima funciona. Então é só trocar de onde tem maior para o conceito de menor. Aí você tem da RIP máxima para a RIP mínima. A construção da RIP é a mesma. Se vocês fizerem isso, a RIP sort ela vai ordenar, na verdade, do maior para o menor, porque ela vai ficar pegando o menor e jogando para o final, mas é outra forma. E aqui, nessa outra, em vez de extrair máximo, você extrai mínimo. Tá certo? Em vez de aumentar a chave, vai ser reduzir a chave, vai ser só trocar maior pelo menor. Então, para fazer uma RIP mínima, então é só entender esses códigos de RIP máxima e trocar onde ele aplica o conceito de maior pelo conceito de menor. Aí você vai ter uma RIP binária, uma fila de prioridade, onde quanto menor o valor da chave, mais urgente ela é. Tá bom? Então eu vou atualizar esses slides e eu posto para vocês segunda-feira. Professor, o senhor gravou a aula? Gravei a aula, vou postar ela também. Só ir aqui para o Siga A para botar a presença do pessoal. Tá bom?